No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como suportar o processo e viver uma jornada feliz. É difícil, né? Nós passamos por tantos problemas, por tanta dificuldade, por tanta coisa. Não sei qual é o seu problema. O meu, eu tenho compartilhado aqui que após a perda do meu esposo, após ficar viúva e me tornar uma mãe solo, né? Esse tem sido o meu maior desafio. E como que eu tenho suportado o processo e vivendo a minha jornada feliz. E eu vou compartilhar com vocês aqui na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Então, aqui é onde eu tenho me alegrado. Aqui é onde eu tenho buscado o meu refúgio, me fortalecido diariamente. Que é assim como diz na palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E quando Lázaro morreu, ele chorou. Então, Jesus, o Senhor diz: se alegre, mas ele não disse, não chore. Você pode chorar. Minha amiga, a gente precisa chorar sim, mas não devemos ficar chorando o tempo todo. Nós devemos se alegrar pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza, ela é um estado e você decide se você vai permanecer ou se você vai sair do estado de tristeza. Então hoje eu te convido para que você tenha uma fé inabalável e que você possa permanecer na sua jornada, vivendo uma vida feliz. Não é fácil. Talvez você aqui como eu, mãe solo, pode ser um fardo para você. Os seus dias podem estar pesado, cansado. Mas eu vou dizer para você, não faça mais do que necessário. Não faça, porque de repente às vezes você está fazendo coisas que desnecessárias, fazendo mais do que é necessário para você. Eu hoje, na minha rotina com o Henrique, a minha rotina se tornou uma rotina mais leve do que quando eu estava com meu esposo. Por quê? Eu tenho buscado fazer somente o que é necessário, não fazer mais do que preciso fazer. Então isso tem se tornado leve, porque se eu me cobrar muito como mãe solo, me cobrar demais, eu vou ficar estafada, cansada. E quando chegar ao final do dia, eu vou estar exausta e vai ser um dia pesado, cansativo. Então eu sigo uma rotina com horários. Eu acordo muito cedo, eu acordo às 4h57 da manhã, é quando começa o meu dia. Mas eu vou fazer as minhas orações, eu tenho o meu momento com Deus, e depois eu tomo meu banho, eu tomo meu café, depois eu acordo o Henrique e vou fazer com que ele também ore. A gente tem um momento em que eu ensino para ele, faço um devocional com ele, depois eu vou fazer a atividade da escola com ele e arrumar ele, tirar o pijaminha, dar o café dele, né? Faço tudo isso. E quando eu vejo, já está na hora de preparar o almoço, levá-lo para a escola, e aí eu uso o tempo que ele está na escola para estudar. E quando ele volta da escola, eu pego ele, eu tenho aquele momento de servir o lanche dele, a gente lancha junto e a gente conversa como foi a escola, e a gente tem aquele momento ali. E entre uma coisa ou outra, assim, pela manhã, eu vou fazendo as tarefas de casa, porque o que mais nos consome é o nosso lar, é a nossa casa, né? Então muitas das vezes a gente faz mais, quer estar ali fazendo o tempo todo. E eu
procuro não fazer mais do que necessário. Eu divido as tarefas de casa em partes, em dias, para que não fique pesado. Então eu não fico todos os dias fazendo as coisas de casa, entendeu? Porque senão você vai ser muito exaustivo, porque o trabalho de casa ele não para, ele não tem fim. Toda hora vai ter um serviço para você fazer dentro de casa, então isso acaba se tornando cansativo. E se você é uma mãe também que trabalha fora, eu imagino quando você chega do seu trabalho, você também está muito cansada. Então, você tem que chegar e ter um momento com você, com seus filhos, deixar tudo que tá fora do lugar, que tá bagunçado, deixa ali aquele momento, vai viver um momento com seu filho e depois você cuida disso, né? Porque também a gente não pode deixar as coisas fora do lugar, que é bagunçado. Então, a minha rotina é assim. E aí quando eu me vejo no final do dia, depois que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente lancha, a gente assiste TV um pouco, e quando eu vejo está na hora de jantar, tomar banho e ir para cama dormir. Aí a gente ora, eu tenho um momento de ler com ele também antes de dormir. E aí a gente dorme. E assim, o dia, quando eu olho, eu falo, caraca, o dia passou, foi tão rápido, foi leve, foi tranquilo, sabe? E quando tem alguma outra coisa assim para fazer, quando tem alguma atividade que a gente tem que colocar, assim, coloco por horários, sabe? Para tornar leve. Então a gente tem que ter disciplina, horário, criar uma rotina para que nosso dia se torne mais tranquilo, mais suave de se viver. E aí quando eu passei a viver uma vida mais tranquila, mais leve, passei a buscar e a fazer o que realmente é necessário, a minha jornada se tornou mais tranquila, mais leve, porque a dor que eu sentia, ela era tão forte que ela roubava a minha fé, ela roubava a minha alegria no início, assim quando meu esposo faleceu. Então a gente tem que ter cuidado, se a gente não está deixando a nossa dor, se você, minha amiga, está deixando a sua dor roubar a sua alegria, a sua fé. Nós devemos ter uma fé inabalável. Quando eu passei pelo processo de engravidar, eu fiz uma frase no meu braço, eu e meu esposo, que diz assim, tá aqui: a fé na vitória, ela tem que ser inabalável. E toda vez que eu tô muito triste, que tá difícil, o dia tá difícil, eu falo, não, a fé na vitória tem que ser inabalável. E a fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, é crer sem duvidar, é ter a certeza de que o problema que você tá passando hoje, que você tá enfrentando hoje, é por um propósito. Nada é por acaso. Toda a sua dor, escute isso, que toda a dor, ela tem um propósito maior, ela tem um propósito para glorificar e honrar o nome do Senhor. Nada é por acaso. Às vezes você pode estar passando por um problema tão difícil aí na sua vida que eu não sei qual é, e você pode achar que não tem solução, que é a sua morte, que é o fim. Mas não é o fim. Você deve se alegrar, chorar, mas pela manhã você ter a certeza de que você vai vencer, de que você é uma vencedora, de que você vai vencer a sua batalha, porque Jesus, ele venceu na cruz. Você imagina que ele foi crucificado, ele foi maltratado, humilhado, cuspido. No segundo dia, houve luto, houve choro, houve tristeza. Os seus amigos choraram a dor, a perda de Jesus. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitou. E aquele choro que tinha durado uma noite, pela manhã veio a alegria. E é no terceiro dia que vem a nossa alegria. Foi quando Jesus ressuscitou. Foi quando ele reviveu para nos alegrar. E nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Nós fomos libertos. Nós hoje somos livres. E
o inimigo, ele usa de muitas estratégias para que nós possamos ficar presos, para que nós possamos ficar preso nos nossos problemas, com medo, com ansiedade, com angústia, com a preocupação. Deus diz: não se preocupes com o dia de amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. E aí ele usa a estratégia do inferno para poder nos roubar. Muitas das vezes, mulher, se você, minha amiga, é mãe como eu, mãe solo, de repente o inimigo tem colocado você numa situação de vítima, de vitimismo. Muitas vezes eu me peguei nesta situação, falando do meu problema e trazendo como se exagerando o meu próprio problema, exagerando o meu sofrimento, sabe? E às vezes a gente faz isso sem pensar, inconscientemente. E muitas das vezes eu já me peguei fazendo isso, aumentando o meu problema, quando na verdade não é do tamanho que a gente pensa que é, tá? Por mais que eu tenha perdido o meu esposo, por mais que o meu filho tenha ficado sem pai, por mais que seja difícil você viver a maternidade solo, nós temos um pai. E quando eu descobri que eu tenho um pai, que ele me ajuda, que ainda que a minha família me abandone, que os meus amigos me abandonem, Deus, ele não vai me abandonar, ele não me abandona nunca. E foi nessa palavra, nessa promessa, que eu comecei a me alegrar de verdade, saber que eu tenho um pai. Porque é muito difícil, às vezes, você, assim como eu, pode ter passado por dificuldade de não ter tido um pai. Eu não tive pai. Então, como que eu iria me alegrar numa pessoa, ter confiança numa pessoa que está distante de mim, que eu não vejo? Foi um processo para poder eu hoje estar aqui compartilhando com vocês, sabe, e dizer com toda certeza que o meu Pai Celestial está cuidando de mim e que Ele vê todas as minhas dificuldades e as minhas necessidades, e que por mais difícil que seja, tudo que eu vou passar é por um propósito maior, é para um cumprimento da minha missão aqui na Terra, porque todos nós temos uma missão. Você veio aqui para vencer, você veio para ser uma vencedora e não para ser uma vitimista, não para se ficar se vitimizando, se culpando pelos seus problemas, pelo que você está enfrentando hoje. Essa é uma das estratégias do inimigo, e muitas das vezes a gente busca atenção, pena, a gente sente pena de nós mesmos. Eu já me vi nessa situação de sentir pena de mim, de querer buscar a atenção do outro, sabe? E isso é uma estratégia do inimigo. E outra coisa também que o inimigo usa para poder, uma estratégia, é fazer com que a gente fuja da nossa responsabilidade. E muitas das vezes depois que eu passei pela perda do meu marido, que eu tive que enfrentar a minha situação financeira, que não foi fácil, que foi muito difícil quando meu esposo faleceu. Eu passei por muita dificuldade financeira, eu tô passando por um processo ainda, e aí eu parava, né? E aí hoje eu paro e penso assim: até que ponto a responsabilidade foi minha? Até que ponto é minha responsabilidade? Porque nós temos que trazer para nós a responsabilidade por tudo que nós estamos passando. Porque não é só culpa do outro, não é só culpa das pessoas, das circunstâncias. E aí eu comecei a analisar se toda aquela situação que eu estava enfrentando era somente pelo fato de eu ter perdido meu esposo, se eu não poderia estar melhor, entendeu? Qual era a real, ter consciência da realidade de mim mesma, né? Trazer a consciência da onde que era a minha responsabilidade, aonde foi que eu errei, tá? Então você precisa trazer a consciência.
ter responsabilidade. E hoje eu falo pro meu filho, nós devemos, quando ele fala assim, mamãe, eu não gosto de estudar. E aí eu falo, meu filho, você tem que estudar. Você tem que estudar, até para poder você falar, para você conversar, porque senão você não vai conseguir desenvolver uma conversa com seu amigo, você não vai saber lidar com o outro. Você tem que estudar até para poder você saber lidar com você mesma, porque primeiro a gente tem que saber lidar com a gente mesma, porque como assim, eu falo todos os dias para ele assim, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele amar ao próximo como eu amo a si mesmo. Aí eu, mas você ama a si mesmo? Aí ele fala, eu amo. Ama mesmo? Porque às vezes a gente fala, gente, a gente vai pra frente do espelho e fala assim, eu me amo. Mas será que a gente se ama de verdade? Eu me pergunto muitas das vezes, eu me faço essa pergunta. Eu me amo? E muitas das vezes eu já parei para analisar e eu descobri que eu não me amava, tá? Eu tô sendo aqui sincera com você de não me amar. E por isso que muitas das vezes eu maltratava o outro, porque se você não consegue se amar, se você não se ama, como que você vai amar o outro? Como que você vai tratar bem o outro, seu próximo, se você não tem amor próprio, se você não tem amor por si? E aí eu tenho ensinado isso pro meu filho, o que é o amor próprio, o que é se amar. Porque não é só você chegar ali na frente do espelho e dizer pra você que você se ama, mas você tem que praticar esse amor por você mesmo. E aí foi quando eu comecei a analisar se eu não estava sendo vitimista, se eu não estava exagerando os meus próprios problemas, aumentando e colocando a culpa no outro, né? Diante da situação, eu perdi meu esposo e agora a culpa, né, é disso. Não. Aconteceu, mas foi por um propósito. E Deus tem um propósito por trás disso, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender, para que eu possa me desenvolver. E quando eu falo para você aqui da minha situação financeira, eu olho como um aprendizado, porque Deus está me tratando em relação a isso também. Porque parte, às vezes, é sua responsabilidade, que você vai lá e compra mais do que necessário. Você compra coisas que às vezes você nem precisa. E aí você tem que estar atenta se você realmente vai comprar e precisa. E aí você se coloca nessa situação. E muitas das vezes eu me coloquei nessa situação, numa situação difícil. Quando eu morava com meu esposo, a gente passava muitas vezes por apertos, mas era por quê? Porque a gente fazia mais do que a gente podia. A gente queria fazer coisas além do que necessário, tá? Então a gente tem que ficar atenta para que a gente não seja vítima das estratégias do inimigo, tá? Que ele vai fazer com que a principal armadilha do inimigo é fazer com que ele vai me tocar logo na sua vida financeira, tá? Então você tem que estar atento, ficar ligada nisso. E como eu já falei, fugir da responsabilidade, que às vezes a responsabilidade é sua e você joga a responsabilidade pro outro. Digamos assim, uma pessoa casada, com filho, o marido foi embora, separou, aí a pessoa, é difícil, é muito difícil, gente. Eu imagino que seja também algo muito difícil, e principalmente quando você sabe que ele foi embora e a outra mulher já engravidou, já tá com um filho para nascer, e aí você fala, ele, mas até que ponto também você não contribuiu para que isso acontecesse? Também você não pode só colocar a culpa no outro, que ele é um mau caráter. Eu não tô aqui para defender nenhuma situação, né? Não tô aqui querendo defender o outro, mas você também trazer a consciência do que é sua responsabilidade. Imagina uma mãe que tá grávida e o marido foi embora, abandonou ela, grávida, entendeu? Aí ela vai se perguntar, não, mas a culpa não é minha, eu tô grávida e tal. Mas a gente tem que também analisar, né? Não tirando a responsabilidade do outro, o mau caráter do outro. Mas a gente também tem que trazer a consciência se realmente a gente não tem responsabilidade no que tá acontecendo, tá? E uma das coisas que o inimigo usa como estratégia
para nós, principalmente para nós mulheres, é dificultar as mudanças e soluções, porque a gente às vezes fica nesse vitimismo e a gente não consegue achar a solução. E às vezes, ao invés de a gente se tornar uma solucionadora de problemas, às vezes a gente acaba arrumando mais problemas para si mesmo e não aceita a mudança. Porque eu vejo muita gente falar assim: eu tô tentando mudar. Você não vai mudar se você tentar. Você só vai mudar se você deixar o Espírito Santo entrar e habitar em você de verdade, porque somente o Espírito consegue fazer a transformação na sua vida. Você não se muda, não tem como você mudar. Você consegue mudar os seus hábitos diários, para que você possa viver melhor, porque eu me pego muitas das vezes fazendo coisas que eu não quero mais fazer, sabe? E é uma coisa que é um processo. E você tem que estar ali. O Espírito Santo, ele vai trazer a consciência de que você está fazendo aquilo de novo, de que você está caindo naquele erro que você não quer mais cometer. E é aí que você tem que permitir ser transformada pelo Espírito Santo, porque somente Ele vai fazer a transformação na sua vida. Só Ele vai mudar o seu caráter, só Ele vai mudar tudo que está disfuncional na sua vida. Ele que tem o poder de transformar. E é Ele que tem me feito essa transformação através dele, do Espírito Santo, que eu tenho sido transformada. Eu me pego hoje fazendo coisas que eu jamais pensei que eu iria fazer, porque eu me permiti ser transformada pelo Espírito Santo, entendeu? Então você também precisa se deixar, se render, deixa a sua alma se render ao Espírito e você vai ver como que vai ser transformador. Não tente fazer nada pela sua própria força do seu braço, porque eu descobri que fazer pela força do braço não vai te levar a lugar nenhum. Só vai fazer com que seu dia seja exaustivo e cansativo. E com toda certeza, se você deixar ser guiada, conduzida pelo Espírito Santo, o seu dia vai se tornar mais leve, mais calmo, mais tranquilo, entendeu? E é sobre isso que eu queria falar com você. Né? Viver uma jornada feliz, suportar o processo, ter uma fé inabalável, chorar quando for necessário, mas lembrando que pela manhã você deve sorrir, você deve se alegrar sabendo que Deus está no controle da sua vida e de que tudo vai se resolver quando você se permite ser conduzida e ser guiada por Ele. Tá? Viver com Deus é sair do óbvio. Você tem que deixar para que Ele possa fazer. E você vai viver coisas extraordinárias. Eu tenho vivido coisas assim que é extraordinário. Quando Deus me chamou, Ele falou que eu iria viver uma vida extraordinária. E eu já estou começando. Porque o extraordinário, eu ficava me perguntando assim: meu Deus, vida extraordinária para mim antes era eu ter um carro, casa, viajar para os melhores lugares, sabe? E aí, nesse processo agora, que eu passei por tanta dificuldade, por tanta coisa, eu passei por tanta perda, que não só do meu esposo, mas perdas financeiras, perda de muita coisa, bem materiais, coisas, sabe? Eu fiquei sem carro. E aí, como é você se alegrar nisso? Como você se alegra com essas perdas, né? É no Senhor. É Ele que traz essa alegria de você não murmurar, de você não reclamar, de você acordar pela manhã e falar: obrigada por mais um dia, obrigada pela saúde, obrigada pela vida, porque nós temos que se alegrar, orar e agradecer. Sempre. Não deixar de orar e agradecer. Ser grata. Ser grata é o que muda, é o que transforma o nosso dia. Acorde e vá agradecer. Por mais que esteja difícil, por mais difícil e doloroso que seja, tente achar alegria no que você acha que está
péssimo, que tá ruim. Tenta viver, olhar o lado bom da coisa, porque você sempre vai achar sim, sempre tem algo bom naquilo de mais difícil que está na sua vida. Não sei qual é o seu problema, o que você está enfrentando hoje, mas tente olhar com outros olhos. Tente olhar com os olhos espirituais, olhar com os olhos de Jesus, ver como que Jesus resolveria aquela situação, como é que ele iria sair da situação difícil. E é assim que eu tenho vivido, olhando com os olhos espirituais e não com os meus olhos carnais, porque com os nossos olhos a gente só vai ver coisa ruim, a gente só vai ver o lado negativo da história, do problema. E lembre-se que toda dor, ela tem um propósito. Nenhuma dor é por acaso. Tudo que você está passando hoje é para um propósito maior, é para um propósito divino. E você veio aqui nessa vida para ser uma vencedora. Você é mais do que vencedor. Pense nisso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.